Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Deixo o meu abraço do Grupo Espírita Chico Xavier a todos que fazem parte desta casa, do Grupo Espírita Seara do Mestre, ao qual há muito tempo atrás me acolheu e aqui muito aprendi. Porque as casas espíritas são solidárias, porque trabalhamos para o mesmo chefe, para o mesmo mestre, que é Jesus. E esse tema, amor que liberta, foi inspirado na obra Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Quem quiser estudar, no último capítulo dessa obra está o tema que nós iremos conversar. Mas é importante que a gente sempre lembre que cada um tem uma maneira de amar, e o amor ele é tão complexo, esse sentimento, que cada um tem a sua forma. Certo dia, um homem resolveu colocar numa carta um sentimento de ódio, e ali ele descarregou as palavras mais duras, ofensivas, a um chefe de oficina, aonde que ele tinha sido despedido. Esse homem, quando recebeu essa carta, ele foi alvejado pelas palavras e pela aquela mentalidade de ódio. Passando pelo subchefe, ele descarregou aquele ódio, aquela raiva, aquela mente que ele tinha aceitado, da agressividade, por uma razão muito simples, por ter visto uma peça quebrada. O subchefe, ao receber essa carga mental de ódio, que ele não sabia explicar a razão, assimilou tudo aquilo. E retornando ao seu lar, ao meio-dia, em vez de alimentar-se naturalmente, ele vê um calçado que não estava exatamente lustrado como ele gostaria e descarregou na esposa todo aquele ódio, com palavras ofensivas, agressivas. Essa esposa, ao aceitar também aquelas palavras ofensivas, aquela mente que chegara até ela, descarregou na empregada. Uma jovem menina que fazia os afazeres da casa. Essa menina não poderia, logicamente, descarregar aquele ódio, aquela bomba mental nos pratos, nos copos, porque a ela iria ser uma despesa, um prejuízo financeiro que ela não teria condição de pagá-lo. Mas ela sai para fora e vê um cachorro, já de idade, dorminhoco, e ela dá-lhe um pontapé muito forte, para descarregar aquela carga energética que ela tinha sofrido das palavras duras da patroa. Esse cachorro, ao receber o pontapé, saiu correndo, porta fora, saiu pelo portão e mordeu a primeira pessoa que encontrou.
E essa pessoa era uma senhora de idade que morava no prédio ao lado. Ela foi socorrida, mas ela ficou com tanta raiva de ter sido mordida pelo cachorro, e que quando foi levada para a farmácia para ser atendida, ela agride o enfermeiro com palavras ofensivas e esbofeteia também o jovem. O moço revida de raiva daquele momento e vai para casa no final da tarde com aquela carga mental de ódio que ele recebera daquela senhora ao qual ele tinha atendido os ferimentos que ela teve da mordida do cão. E ele chega em casa e descarrega na sua mãe, uma velha senhora que o aguardava com um lanche pronto para que o momento do filho chegar. E ele chega ofensivo, agredindo, falando, acusando que ela era culpada de tudo aquilo. Que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, que nada dava certo, era culpa de sua mãe. E ele vai e ofende com outras palavras mais agressivas ainda. E aquela mãe pega na mão do filho, fala para ele que ele tinha razão, mas aquele era um momento ao qual ela poderia pensar nas bênçãos de Jesus, apesar daquele momento em que ele estava passando. Ela abraça o filho, faz carinho nos seus cabelos e ele se acalma. De momentos depois, ele desanda a chorar nos braços da sua mãe. E após isso, ela fala a respeito do amor de Jesus. E ele percebe que ali, exatamente naquele momento, daquela mãe que acalenta o seu filho, rompe aquele ódio, rompe aquele dardo mental de ofensas e dissipa o ódio lançado inicialmente por aquele homem odioso, que descarrega em seu favor daquele ao qual ele imaginava ser culpado da situação em que ele estava vivendo. O amor de uma verdadeira mãe. Digo verdadeira mãe, porque como o próprio Evangelho nos fala, que o amor de mãe é o que mais se aproxima do verdadeiro amor, ou do amor de Deus. E Joana, ela vem nos falar exatamente dessa marcha da evolução, que é lenta e tem muitos escolhos, ao qual nós precisamos superá-lo. Porque a marcha da evolução vai fazer com que nós aprendamos a desenvolver esse germe que está dentro de nós. E que com muitas dificuldades nós vamos aprendendo gradativamente a amar. E ela nos diz, Joana de Ângeles, nesta obra, O Amor, Imbatível Amor, que o amor atravessa diferentes fases. E nós compreendemos que realmente cada um tem uma maneira de amar, atinge uma condição de seu sentimento, porque tudo isso é uma questão de evolução. Então ela nos diz que uma das fases é o amor infantil, que tem caráter possessivo. E quando se trata desse caráter possessivo, desse amor infantil,
ao qual, pelo próprio orgulho e o egoísmo, nós não admitimos muitas vezes que somos realmente possessivos. Como no próprio Evangelho nos fala a respeito do egoísmo, lá no capítulo de amar ao próximo como a si mesmo. Que o egoísmo é exatamente esse amor em favor do seu bem-estar, e não em favor do seu bem comum a todos. Então, o caráter possessivo desse amor infantil. Mas nós temos o outro estágio que ela nos fala, que é o amor juvenil, que se expressa pela insegurança. E essa insegurança nos leva ao ciúme, à inveja, e ao qual nós precisamos também trabalharmos em nós, porque todos, de alguma forma, de algum nível, nós ainda temos um pouco desse amor possessivo, do que é meu, é para mim, e também dessa insegurança que nos leva à desconfiança em relação ao meu próximo, do amor que pode se existir. Lógico que nós entendemos a respeito do amor de homem para a mulher, da esposa para o esposo, do esposo para a esposa, de mãe para filho, de irmão, de irmãs, de amigos. Mas o verdadeiro amor que Jesus nos traz, aquele que nós estamos aprendendo, e aí Joana nos fala a respeito do amor maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se planificador. Esse amor maduro. Então vemos que diante destas colocações de Joana, ela fala de um amor numa escala evolutiva. E dentro dessa escala evolutiva, nós vamos buscar exatamente no capítulo 8, no capítulo 11, no item 11, 8, capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar lá sobre que o amor resume toda a doutrina de Jesus. E que na origem se tem um instinto. Quando nós conseguimos avançar um pouco mais, nós temos sensações, mas nós vamos avançando, evoluindo, porque essa é a nossa escala, de acordo com a lei de progresso, juntamente com a lei de trabalho que nos leva a trabalhar no nosso interior esses sentimentos. Das sensações nós passamos então a um sentimento. E o ponto alto, o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas para chegarmos exatamente a esse amor que se refere ao Evangelho, porque exatamente nessa escala que nós caminhamos, nós temos muitos outros sentimentos, como aquele do homem que manda a carta para o seu ex-chefe, o ódio. Mas também temos aquele sentimento de raiva. Nós ainda sentimos raiva. Mas além desse sentimento, nós também temos um sentimento aonde que nos expressa pela vaidade. Todos eles são formas que nós manifestamos o que está dentro de nós. E de acordo com o que nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo o germe, que é o amor, que está dentro de nós. Então, Joana de Ângeles, ela vai falar neste livro do amor-terapia,
fala do amor-perdão, fala do alto amor e do amor plenitude e do amor que liberta. E dentro dessas condições ela nos diz o seguinte: essa terapia decorre do alto amor. Quando o ser se enriquece de estima por si, descobrindo seu lugar de importância sobre o sol da vida, e esplendente de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que assinala, ampliando-o de maneira vigorosa em benefício das demais criaturas. Quando nós chegamos a trabalhar, a fazer esse exercício de sair do nosso egocentrismo e ir em direção do nosso próximo. Quando nós aprendemos a dividir com o nosso próximo sentimentos mais nobres, mais elevados, ao qual nós conseguimos atingir, nós estaremos exatamente fazendo com que, nesse processo, nós vamos reafirmando esse sentimento em nós. Mas ela fala também de que o amor é uma conquista e esses resultados se processam no nosso amadurecimentos emocionais, aos quais nós vamos vivenciando pela conquista de nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos conhecermos, saber quais são os sentimentos que nós trabalhamos, para realmente, naquela fase mais difícil que nós temos, de podermos dizer, ou pelo menos sentir, que nós somos aquele que tem necessidade de ser perdoado. Digo de ser perdoado porque nós temos a outra dificuldade maior, que é de perdoar o outro. E esquecemos que realmente nós temos um momento que nós erramos, porque somos imperfeitos. Porque quando nós falamos de perdoar o outro, parece que nós somos anjos, perfeitos, não erramos, não magoamos ninguém. E assim nós não conseguimos perdoar o outro. E esquecemos que nós necessitamos, de muitas vezes, ser perdoados. Então é essa conquista do amor, pelos nossos processos de amadurecimento das nossas emoções, e esse auto-amor, ou o auto-perdão, que vai legitimar a nossa liberdade, qual ocorre quando nós adquirimos conhecimento, quando nós temos o conhecimento da verdade. Como o próprio Mestre Jesus já nos falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se conhecermos o amor vai nos libertar. Então o amor inspira, como nos diz Joana de Ângeles, e nos eleva, de forma que nós saímos do nosso campo de sentimentos cinzentos para as estrelas luminosas do sentimento nobre ao qual devemos alcançar. Porque o amor é a luz, uma luz permanente no cérebro, e paz contínua aos nossos corações. E o que nós mais movimentamos o nosso dia a dia? Nas aspirações de amor, na inspiração da paz,
na inspiração da felicidade, e que é uma construção no nosso crescimento espiritual. Enquanto nós não aprendermos que estamos num processo evolutivo, esse amor ainda não chega para que nós nos libertamos. Mas há um grande exemplo que a gente pode segui-lo ao observar Maria de Magdala. Maria de Magdala, quando conheceu a mensagem do Cristo, quando ela aprendeu o verdadeiro amor daqueles que ela desconhecia, daqueles desejos que ela era infeliz, mas ela se libertou pelo amor do Cristo e pelo amor que ela aprendeu a desenvolver pelo próximo. Maria de Magdala. Então, o amor que liberta. A que libertou Maria de Magdala é o amor mais puro que nós conhecemos, mas que nós ainda não conseguimos vivenciá-lo. E esse amor, ele vai traduzir exatamente na nossa mais altas conquistas, quando nós nos desenvolvemos psicologicamente, eticamente, nesses estágios aos quais nós vamos experienciando sentimentos que concretizam as emoções profundamente libertadoras. Porque esse amor nos liberta do ódio, da raiva, da inveja, do ciúme. Que esse amor nos torna pessoas melhores. Então, a essência e os essenciais da existência humana está exatamente nos mais valiosos sentimentos do amor. E que às vezes a gente confunde com paixão. E mesmo nós falando de paixão, nós temos que compreender que o lado da compaixão ou da paixão, ela nos leva a realizar grandes coisas. Mas quando nós desvirtuamos a paixão, ela nos cega, ela nos aprisiona. Então, o amor que nós precisamos realmente entender a sua plenitude. Em qualquer circunstância, nos diz Joana de Ângeles, a terapia mais eficiente é amar. E é mais difícil. Mais difícil porque nós encontramos nas palavras do Mestre Jesus, quando ele nos diz que precisamos aprender a amar os inimigos. Que absurdo para nós imaginarmos que temos que amar o inimigo. Mas que grandeza quando nós entendamos que a sublimidade desta lição do Mestre Jesus nos liberta de todos os males, que é nós aprendermos a fazer o bem até mesmo para os nossos inimigos. Então, Joana nos fala, algemada a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. O amor é luz na escuridão dos sentimentos, tumultuados, apontando o rumo. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. E quando se trata de amar e exemplificar, lembramos de mais alguém que foi importante na história do cristianismo,
o apóstolo dos gentios, que na caminhada que se ia rumo a Damasco, ele encontra o mais sublime amor, como uma luz incandescente, que desce aquele sol, que cega por momento, mas que liberta. Que liberta aquele homem que tinha uma força extrema para lutar em favor do que ele acreditava. E quando ele compreendeu o amor do Cristo, ele foi inigualável nas suas ações. O apóstolo dos gentios, o grande exemplo de um amor que liberta. E esse amor, se tiveres, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Porque enquanto nós não aprendemos a amar, nós estamos na escuridão da luz divina. Enquanto nós não aprendemos a amar, nós estamos algemados às dores deste mundo. Então, se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. Então, o amor, o Evangelho materializou-se nos livros que nós temos nas mãos, pelo exemplo materializado de Jesus, para espiritualizar o homem, esse amor como fonte de libertação. Esse amor que exemplifica, esse amor que é o sol incandescente que liberta e nos faz agir na conformidade da lei natural da vida, a lei de amor. O amor que liberta, o sol que guia nossas vidas é Jesus, vivo em nós. A vida do Cristo é roteiro de luz, é amor. Uma passagem que se fala do apóstolo Tomé, que ele, ao descobrir a grandeza do amor de Jesus, ele diz: a felicidade é Jesus. E dizemos: o amor que liberta é Jesus. Muita paz. Muito obrigado pela atenção.